está ao vivo e traz informações de como se proteger e como fazer para denunciar também, caso você seja vítima de fraude ou alguém tente passar a perna em você. Bom dia, patriota, bem-vindo. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia, Laís, e para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. É um número alarmante, né? 14% dos brasileiros, como vocês trouxeram aí, já disseram ter sido vítimas, né, de um esquema fraudulento, ter perdido dinheiro em um esquema como esse, né? Na maioria dos casos, as pessoas acabam se iludindo, né, com a alta, investindo pouco e com a promessa de uma alta rentabilidade, um lucro exorbitante até, na maioria das vezes, né? Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Eduardo Florencio, que é advogado criminalista. Eduardo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quais são os golpes financeiros mais comuns atualmente? Bom dia, patriota, bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. Existem muitos golpes financeiros hoje em dia, né? Na atualidade, as pessoas estão querendo muita facilidade com relação a isso, e estão nos problemas. Hoje tem a questão do golpe do Pix, né, as transferências, as pessoas que querem uma alta rentabilidade com o valor investido e as pessoas hackeiam perfis de redes sociais, hackeiam inclusive o WhatsApp, e a partir daí começam a querer obter facilidade, né? São as conhecidas também como pirâmides financeiras. É bom a gente lembrar que uma das maiores pirâmides financeiras e uma das coisas mais conhecidas no país ainda é a questão da Telex Free, que houve lá em 2014, onde as pessoas ficavam postando, clicando, divulgue minha página, divulgue minha rede, você vai ganhar com isso. E vale a pena lembrar que naquele período foi uma quantidade muito alta de pessoas que foram lesadas com essa pirâmide e perderam seus investimentos, perderam casas, perderam carros e tantas outras coisas mais. Quem cair em um golpe financeiro como esses, doutor, o que é que deve fazer, quem procurar? Primeiro, patriota, a gente tem que lembrar que tem que fazer o boletim de ocorrência, né? Então, o boletim de ocorrência pode ser feito inclusive online. O boletim de ocorrência online você ganha tempo, você não sobrecarrega, na verdade, o sistema também policial com relação aos boletins de ocorrência presenciais, mas o mais importante da situação é que as pessoas tenham consciência que o dinheiro não vem fácil, né, que tem que trabalhar duro para poder ganhar dinheiro. Então, se você se receber uma proposta para que você invista pouco e ganhe muito, você tem que tem que fazer alguns recursos também. Pode ser que aquilo seja verdadeiro, né? Mas para isso você tem que ir num site chamado Reclame Aqui. O Reclame Aqui, ele dá orientações e informações sobre aquela empresa que você está procurando. Ele tem também que é um norte, não é que você vai ter sempre certeza. Tem que ter cuidado também que muitas pessoas são procuradas para divulgar aquela empresa, e divulgam aquela empresa como sendo uma empresa séria, e que aquela própria pessoa está sendo lesada, o próprio artista não sabe que não é. Então busque empresas que vá na Receita Federal, veja o CNPJ, veja o tempo de empresa, o tempo de abertura da empresa, os sócios, o capital social é muito importante. Então, se você tem uma empresa que ele promete lucros muito fáceis e o capital social só é 10 mil reais, aquilo dali não é verdadeiro, aquilo dali é uma fraude que você vai estar sofrendo daqui aos dias. Quais provas é importante juntar? A gente sabe que em golpes cibernéticos, né, as provas acabam sendo mais difíceis de juntar, mas é importante ter prints de conversas, né, de contas. O que é importante ter na hora de prestar uma queixa para quem sofreu um golpe financeiro? Nós temos que começar a já pensar que ao investir você pode estar sendo vítima de um golpe. Então, a partir daquele momento, da primeira ligação, do primeiro contato, você tem que estar fazendo provas a seu favor, tá? Caso seja necessário, como eu disse. Não que todos não sejam corretos. E quais são as provas? Os prints da conversa, o horário, a anotação do horário da ligação que houve, o nome da pessoa que fez, analisar a questão, como eu disse, fazer a questão análise do CNPJ da empresa junto à Receita Federal, e todas mais as formas, colocar testemunhas com você ao longo da ligação, colocar no Viva Voz, gravar a conversa, se você não tem um recurso de gravação no celular, para que aquilo possa ser usado, se necessário, posteriormente. E lembrem-se, não esqueçam, isso aqui é uma informação talvez muito importante, a maior parte das pessoas que são lesadas não recebem os seus valores de volta. Então, se você está pensando em fazer um investimento e tem uma certa insegurança, analise muito se vale a pena.
porque muitas vezes as pessoas juntam dinheiro de uma vida inteira querendo aumentar o seu ganho, próximo a se aposentar muitas vezes, ou até aposentado, e nesse momento é onde a casa cai, vamos dizer assim, e destrói-se uma história de uma vida. Existem pessoas que podem ser alvos mais fáceis dos golpistas, doutor, que eles miram como alvo mais fácil para caírem nessa armadilha? Sim, na verdade, o formato que estão dando hoje em dia pelas quadrilhas especializadas, se isso fosse utilizado para o bem, seria uma coisa muito boa para o país, né? Mas qualquer pessoa hoje é alvo. Tá? As pessoas que têm menos escolaridade são mais vítimas, já que a maioria da população brasileira, existe um estudo que mais de 300 milhões de celulares existem no país, quando o país tem 220 milhões aproximadamente de pessoas, então tem mais celulares do que habitantes. Então toda pessoa é passível de cair num golpe. Então, os aposentados, as pessoas mais velhas, então os filhos, fiquem mais atentos às questões de seus pais, de seus avós. Os mais novos, eles realmente são mais atentos a título de internet, a título de tecnologia, mas as pessoas que têm menos conhecimento de tecnologia e estão muitas vezes em uma situação financeira difícil, às vezes estão até mais apertados, querendo ganhar um a mais, um extra, que estão mais suscetíveis. E só uma informação, patriota, que é o seguinte: se para que você entre, muitas vezes você recebe uma ligação dizendo, olha, você foi sorteado, você ganhou um prêmio, você ganhou algo, mas para que você consiga receber, você tem que pagar uma taxa. Não existe você, para receber um prêmio, pagar uma taxa. Então as pessoas não caiam neste golpe. Isso realmente é uma coisa muito séria, que estão perdendo os investimentos e os poucos recursos que muitas vezes têm. As vítimas acabam seduzidas pela promessa de um retorno alto, né, de um rendimento alto. Quem é que não quer investir pouco e receber muito, né, um retorno além do que foi investido? É importante desconfiar sempre, né, doutor? Desconfiar sempre. Acho que essa é a tônica da vida. Uma coisa importante também, patrão, que é o seguinte: as pirâmides financeiras, para que ela funcione, tem que ser sempre arregimentar outra pessoa. Então, se eu quero entrar em uma pirâmide, gostei daqui dali, mas para que eu ganhe dinheiro, eu tenho que chamar você, por exemplo. Chamar aquele cidadão que está em casa, chamar um amigo, chamar um irmão, chamar um parente, e assim vai crescendo. Mas daqui a pouco, essa pirâmide, como diz o próprio nome, chega no topo. E a partir dali, quem investiu inicialmente recebe e depois vai ficando para trás, e com os prejuízos e os problemas judiciais, problemas criminais que ele vai ter que entrar para poder tentar receber. Obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Eduardo Florencio, que é advogado criminalista. É importante, né, ficar atento a essas questões para evitar dor de cabeça, né, e cair nesses golpes financeiros. Laís, Rodrigo, eu volto com vocês. Valeu, patriota, valeu mesmo. Tem que ficar atento, porque hoje em dia o golpe